Capítulo 36. Corações em jaula. 2 anos haviam se passado desde a primeira vitória daqueles 5 homens na arena. Casuão, Yoruete, Borak, Theoden e Milo, nomes que, antes, nem os deuses reconheciam, agora ecoavam pelos becos de Roma, pelas bocas de mercadores, soldados e prostitutas. Eram chamados de Quintus Invicti, os 5 invencíveis. Suas façanhas haviam sido esculpidas em paredes de mármore, cantadas por poetas, e reproduzidas por crianças que simulavam combates nos campos poeirentos. Durante 2 invernos e 2 verões, eles treinaram de sol a sol. Seus corpos tornaram-se pedra viva, seus reflexos, como aço polido. Aprenderam a lutar como um só, como se tivessem um coração dividido entre 5 peitos. O Ludus de Marcos floresceu. Era modesto, de pedras ásperas e paredes rachadas, mas ali habitava a lenda. O Dão Minas, que um dia mal podia pagar por uma túnica decente, agora vestia púrpura e recebia cartas de senadores. E foi numa manhã enevoada, quando os corvos ainda passeavam entre as muralhas, que um visitante chegou. Vestia preto, túnica lisa, sem adornos, apenas um broche de ouro na forma de uma águia cravada num raio. Chamava-se Decimus Aurelius Varro, o maior lanista de toda Roma. Possuía 3 ludus, centenas de gladiadores, e tinha livre acesso ao Senado e ao Palatino. O ouro dele comprava vontades, a palavra dele derrubava rivais. Foi recebido na casa do Dão Minas Marcos com vinho, frutas e reverência, mas não veio buscar hospitalidade. Veio com um pergaminho, selado em cera vermelha, e um número impossível de ignorar. Comprei os 5, disse, e por generosidade, deixo ao senhor o que vale por 5 ludus como este. Marcos estremeceu, não queria vender. Sabia que aqueles homens eram mais do que escravos ou campeões. Eram a alma do seu ludus. Mas Varro não negociava. Varro decretava. Ninguém ouviu a conversa toda. Só se soube que, ao final da tarde, Marcos saiu com um olhar seco e sem despedidas. Na manhã seguinte, os 5 foram chamados. Carregaram apenas o que podiam trazer consigo. Nenhuma lembrança, nenhum objeto, apenas as marcas no corpo e os nomes uns dos outros. Casuão foi o último a sair. Ao cruzar o portão de madeira, parou, olhou para trás. Ele chorou, disse, referindo-se a Marcos. Mas não por ele. Borak assentiu. Chorou por aquilo que Roma não consegue comprar. E assim partiram, escoltados por homens armados. Não como cativos, mas como prêmios. O destino, Roma, o coração do império, o ventre que devorava homens e os cuspia como lendas ou cadáveres. Foram levados ao Ludus Maximus, o maior colégio de gladiadores da história. Lá, havia luxo, banhos termais, treinadores de elite, médicos, filósofos. Mas também havia intrigas, veneno e olhos demais. Eles não eram mais os melhores. Eram apenas mais 5 entre feras famintas. Mas Roma já conhecia seus nomes. E logo, ela também temeria suas sombras. Nada podia preparar os 5 para aquilo. A cidade não era feita apenas de mármore e colunas, era feita de vozes, fumaça, pecado e poder. O cheiro da urbe misturava incenso com esterco, vinho com sangue, e seu coração pulsava no centro de tudo, o Ludus Maximus. Os portões de bronze se abriram com um ranger que lembrava o abrir de uma tumba, mas o que havia lá dentro não era morte, era pior. Não eram gladiadores que treinavam ali, eram monstros, corpos cobertos de cicatrizes e tatuagens, olhos como pedras negras, músculos que pareciam prestes a rasgar a própria pele, homens de 3 metros, mulheres com braços como troncos de oliveira, crianças deformadas pelo ódio precoce, lutadores das mais diversas origens, trácios, citas, egípcios, partas, germânicos, até mesmo um guerreiro númida com presas de marfim no maxilar. Mas o mais chocante, riso, música e luxúria. Havia mesas fartas, taças transbordando, frutas exóticas e carnes fumegantes. Homens e mulheres seminuas se deitavam entre os guerreiros como se a arena fosse apenas um detalhe. Um gladiador soprava pó dourado em seu próprio rosto antes de mergulhar em um banho com leite de cabra. Outro era abanado por 2 concubinas, enquanto afiava um tridente. Nada ali lembrava sofrimento e ainda assim, tudo cheirava à morte. Casuão olhou ao redor com cautela. Isto não é um ludus, é um culto, murmurou Borak. Foram conduzidos ao pátio central, onde colunas brancas,
sustentavam bandeiras vermelhas, com o símbolo do Ludus, uma águia de 3 cabeças com uma coroa de ossos. Ali, sob a luz dourada do entardecer, surgiu Dominas Varro. Vestia uma toga negra bordada em fio de prata, e cada dedo carregava um anel. Seus olhos eram de um âmbar seco, sem alma. Bem-vindos ao coração do Império, disse, com voz doce. Aqui, gladiadores não são homens, são deuses, e são tratados como tal. Fez uma pausa, o sorriso sumiu. Mas deuses que perdem, se tornam adubo. Amanhã saberemos o que vocês são. Sem mais palavras, ordenou que fossem alojados separadamente, um em cada cela, um em cada ala, divididos, isolados, para evitar conspirações. Theron cuspiu no chão ao ser trancado. O vinho é doce demais por aqui. Na manhã seguinte, antes que o sol pudesse dourar os telhados de Roma, soaram os chifres do inferno. O treino começou, e logo descobriram, não se treinava força ali, treinava-se resistência à dor. Foram açoitados por falhar em manter o ritmo, amarrados por não gritarem ao serem cortados, forçados a carregar pesos sob brasas, a atravessar pátios de espinhos, a lutar vendados contra múltiplos inimigos. Ao fim do primeiro dia, vomitavam sangue e desmaiavam em silêncio. No segundo, foram acordados com água gelada e recomeçaram. No terceiro, Yoruert precisou queimar a própria mão para soltar uma argola presa ao teto. No 10º, Milo teve uma costela quebrada. Kazuon perdeu parte de uma orelha. Theron riu com a boca sangrando. Boek rezava enquanto era chicoteado. 3 meses. 90 dias e noites sem tréguas, sem voz, sem nome. Apenas dor, aço e o som do próprio coração tentando não ceder. Foi então que ele apareceu, o Doctore. Chamava-se Caro, e ninguém ousava olhar em seus olhos. Tinha o corpo coberto por escaras. Diziam que havia sido o único gladiador a lutar por 10 anos, sem perder até arrancar o próprio óleo com as mãos. Por tédio, naquela manhã, entrou no pátio, e um silêncio total caiu sobre o Ludus. Carregava um pergaminho enrolado em fita carmesim. Abriu-o devagar. Leu com voz grave, como um juiz ancestral. Esta semana, dar-se-ão início os Jogos de Inverno. Serão combates individuais, um contra um. Os melhores sobreviverão. Os vencidos serão esquartejados. Seus restos lançados à cloaca máxima. Ninguém riu, ninguém falou. Só se ouviu o eco das palavras. Cloaca máxima. Um túmulo imundo. Um esgoto ancestral que levava ao subsolo. Amaldiçoado de Roma, a morte ali não era apenas fim, era esquecimento eterno. Naquela noite, os corações dos 5 bateram como tambores abafados. Cada um em sua cela, cada um sozinho com seus fantasmas. Kazuon limpava sua lâmina com um pedaço de pano. Theron escrevia com sangue em uma lasca de madeira. Boek murmurava para seu deus. Yoruert encarava a parede como se fosse inimiga. Milo chorava, e depois parava. E depois ria. Lá fora, a cidade dormia. Lá dentro, os deuses tremiam em suas jaulas. Se ainda está aí, é porque gostou dessa história. Siga-me, ative a notificação, curta, compartilhe e até o próximo capítulo. Obrigado!